Olá, seja bem-vindo ao programa Esta é a Hora. E esta é a hora de você saber a vontade de Deus para a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre libertação. É a mensagem que o apóstolo Jorge Tadeu irá compartilhar conosco. Então, se você está a precisar de ajuda nesta área, precisa de libertação em alguma área da sua vida, assista esse programa e também envie o seu pedido de oração através dos contatos que nós estamos a mostrar em rodapé. Então, fique conosco. Olá a todos e bem-vindos a mais um programa. Esta é a hora. O objetivo deste programa é criar fé no seu coração para que a sua vida mude mesmo para melhor. Quem sabe você está doente, quem sabe há um problema financeiro, quem sabe o seu negócio não está a correr nada bem. Esta é a hora de você se voltar para Deus. Se você já anda com Deus, esta é a hora de nunca largar o caminho de Deus e de todos aprendermos como é que podemos fazer as coisas à maneira de Deus. E chama-se viver pela fé. Na verdade, o caminho de Deus é o único que funciona sempre. Foi feito, inventado por Deus. Nós é que andamos de costas voltadas para Deus e pensamos, porquê é que isto não acontece? Nada é por acaso. Mas quando nós voltamos para Deus, a nossa vida se transforma por completo. Hoje vamos ouvir testemunhos fantásticos e isso vai ainda ajudar mais a gerar fé no seu coração e você vai conseguir dizer assim, puxa, Deus também vai conseguir fazer uma reviravolta na minha vida, porque se Deus fez isso com estas pessoas, também faz comigo. E hoje nós vamos falar sobre o Deus dos livramentos. Livramento é quando alguém está numa situação muito difícil, parece até que não tem solução possível. Está encostado contra a parede, está como que numa prisão, sei lá, financeira, prisão de saúde, etc. E a gente clama a Deus e Ele aparece e nos dá um livramento, nos liberta de tudo isso. É isso que nós vamos falar hoje. E agora comigo, como sempre, tenho aqui o time Curiacos e a Filipa vai dizer qual é a música. Então esta primeira música diz basta crer e conforme o apóstolo começou por explicar, este é um programa de fé e basta crer em quem? Em Jesus Cristo. Se tu queres ver a solução dos teus problemas, a tua vida transformada em alguém em quem confiar, o vazio que procuras encher dentro do teu coração, o amor que precisas está aqui, não é nenhuma ilusão. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer.
nós, nesta hora do testemunho, vamos começar por ouvir a Carla contar que começou por andar na igreja, tudo a correr bem, e saiu, se afastou, e as coisas começaram a correr mal, perdeu montes de coisas, até que se lembrou de Jesus outra vez, e só aí é que ela encontrou de novo sucesso, alegria, paz, etc. Sabe, adiante já, explicando o seguinte: Jesus disse que quando Deus entra no nosso coração, as coisas começam a melhorar, e se a pessoa se afasta, perde a proteção de Deus e vem 7 demónios piores, e o estado da pessoa fica bem pior que de antes. Mas a boa notícia é que, se você for uma dessas pessoas, volte-se para Deus de novo e vai ver que Deus está de braços abertos para o receber e tudo vai voltar a ser melhor como de antes. Vamos então ver o testemunho da Carla. Olá, hoje estou com a Carla da Igreja Maná de Vila Franca de Xira. Ela veio nos contar o seu testemunho acerca de libertação. A Carla já foi da Igreja Maná, mas decidiu sair. Isto resultou muitos problemas na sua vida. Ela começou a ter depressão, o que até a motivava a tirar a sua própria vida, e começou a ter imensos problemas não só de saúde, mas na sua vida em si. Ela vivia de uma forma infeliz e não queria mais viver. O que será que aconteceu depois que Carla decidiu se voltar para os caminhos de Deus? Nada melhor do que a Carla para nos contar o seu testemunho. Carla, então conte para nós como que foi essa situação que você passou, qual é a sua história? É assim, eu há uns anos atrás andava na Igreja Maná, cheguei a ir ao Tesal, às convenções, cheguei a fazer os batismos nas águas, ali em Alvalade, e por decisão minha, decidi sair. Uma bela altura, vim-me embora, não quis mais. Decidi sair, e tudo começou a ficar um turbilhão. Ou seja, perdi trabalho, fiquei sem o companheiro, ele morreu e infelizmente apanhei uma grande depressão, uma depressão profunda. E foi tudo muito complicado. Tentativas de suicídio, muitas das vezes eu parecia que tinha um ímã. Tudo me levava, eu passava numa estrada e parece que tinha um ímã na estrada. Eu ia num caminho de ferro e tinha um ímã ali. Para você tirar a sua própria vida? Sim. Sentia muitas das vezes que alguém andava na rua atrás de mim. À noite eu não conseguia sequer sair, porque tinha sempre aquela sensação de vir alguém atrás de mim. Então o medo era tal que se eu saísse na rua sozinha, tremia por todo o lado. Muitas das vezes olhava para todo o lado a ver quem é que lá vinha. Não vinha lá ninguém, era tudo... Você era atormentada com Era. medo. Muito, E em Sim. casa, sozinha, você se sentia bem? muito medo. Muito medo. Muito medo. As vozes sempre a dizer para me matar. Ah, você ouvia vozes? Sim. Muitas das vezes ouvia uma voz: não vale a pena, ele já foi, já partiu. O que é que cá estás a fazer? Olha, não tens nada. E eu pensei, se calhar tem razão a voz, não é? Então vamos a isto. E muitas das vezes eu ia para fazer e pensava, não, mas porquê? Não, volta. Trancava-me no meu quarto e muitas das vezes sentia alguém ali. E isto, estou a ficar maluca. E então toca de dormir, de luz acesa, televisão ligada. Um tormento, você não tinha paz Muito, nenhuma. Nada. Dormia muito poucas horas, tipo 3 da manhã estava acordada para ver se estava lá alguém. Muitas das vezes a porta da rua ia ver, a porta da rua estava Estava aberta. trancada. Tudo muito E- complicado. E como é que foi depois, quando você decidiu voltar à igreja? Quando que passou isso na sua cabeça? Porque eu muitas das vezes ia à TV e via alguns programas da igreja, ouvia as músicas do Tim Curiacos e pensava assim, eu vou voltar. Mas Você depois, tinha o desejo de voltar à sim, igreja? muito. Mas depois havia aquela voz que me dizia, não, para quê? Vais lá fazer o quê?
E eu, tá bem, não Você vou. sentiu o que mais? O que te Sentia impedia? vergonha, Vergonha. sentia com medo que as pessoas me julgassem, que as pessoas me maltratassem. E pensava assim: vou lá fazer o quê? Não, é melhor não. Estava sempre com aquela reticência. Então, um belo dia liguei para a SOS Maná, liguei para eles e conversei um pouco com eles, senti melhor. Hum, Entretanto, mandaram-me ir à Regional de Vila Franca, falar com a pastora. Eu sim, tive uma consulta pastoral, estive lá a falar com ela, expus o meu caso, fui andando na igreja e E o que que você sentiu quando você entrou na igreja pela primeira vez? Te acolheram bem? Você sentiu esse julgamento, essa vergonha? Como é que foi? não. É assim, por um lado, eu fui a medo, Uhum. porque parecia um bebê quando se tem muito medo. Entrei lá dentro e pensei assim: ai meu Deus, ai, é melhor ir embora. E vinha para me vir embora e todos, aquele calor humano, aquele. Aquele carinho E eu das pensei pessoas. assim: não, eu não vou embora, eu fico, vou experimentar. E sim, E hoje? Como é a Carla de hoje? a Carla de hoje é imensa felicidade. Graças a Deus tenho um emprego com o meu contrato, tenho a minha vida já encaminhada para o bem, Hoje você se sente feliz? muito feliz. Essas vozes deixaram de ouvir? Não ouço mais nada, Já só não tem Deus. medo, já não tem Não. medo. Hoje você tem paz. Durmo de luz apagada, já circulo à noite sozinha, já não tenho aquele pavor que alguém vem atrás, nada disso. Tudo daquilo sumiu. Carla, para as pessoas que nos acompanham, que possam estar passando até por algo semelhante ao que você passou, qual é o seu conselho para essas pessoas? Que não deixem isso atormentá-los. Procurem ajuda, porque muitas das vezes a gente não consegue, se calhar pessoalmente, mas eu fiz-o pelo telefone, tentei buscar ajuda e aí, a pouco e pouco, fui avançando e fui conseguindo. Portanto, há sempre uma porta, há sempre um caminho. É pequenino, mas há sempre um caminho. E esse caminho é Jesus. É Jesus, sem dúvida. Uau! Eu acho que este testemunho é muito importante. Na verdade, eu sei que há muita gente que passa por experiências iguaizinhas. E as pessoas têm vergonha de falar disto até com médicos, às vezes. Não têm com quem desabafar. Sentem-se, claro, como ela disse, mal. E ela decidiu bem voltar à casa de Deus. Você tem aí em rodapé o telefone do SOS, onde ela também telefonou. Pode também escrever para o WhatsApp, porque você vai ser muito bem recebida. Vão encaminhá-la, vão ajudá-la mesmo pelo telefone e você vai vencer também. Eu quero aproveitar para explicar o que é que se passou com ela. Sabe, eu repito o que Jesus disse. Quando alguém anda com Deus e depois se afasta, o diabo aproveita-se, porque ele só vem para matar, roubar e destruir. E vem para matar as pessoas. Então, todas aquelas vozes que ela ouvia eram demónios. Jesus disse, vêm 7 demónios piores. São demónios que falam. Eles fazem-se sentir em casa, na rua, no trabalho, seja onde for. E a pessoa vive atormentada. São demónios que atormentam mesmo as pessoas. Há muitas enfermidades, estilo depressão, etc., que não são mais do que demónios. Eu tive um colega, eu era engenheiro, e não sou, não é? E então, na África do Sul, ele era jovem, mais novo que eu, e a mulher um dia encontrou-me e disse a chorar que o João estava muito mal, ouvia vozes, via coisas, no meio do tráfego parava o carro de repente porque estava lá alguém e não estava, foi para um hospital de psiquiatria, depois foi liberto que já estava bom mas não estava, e foi outra vez trabalhar e começou a ouvir vozes outra vez, até que
estava num tratamento de choque, tratamento elétrico, de outra vez era com injeções, e a moça, a mulher dele, estava desesperada. O que é que eu vou fazer à vida? Na África do Sul os patrões eram bons, deixaram quase um ano dele não aparecer na igreja, mas sempre a pagar, mas pá, já não pode. Então eu disse, fala com o João, se ele quiser eu vou-lhe falar é de Jesus. E ela lá foi e disse, não, o João quer falar contigo. Eu fui lá e disse, eu não venho aqui dar pancadinhas nas costas, não venho aqui para dizer que tal, tem força, mas venho falar de Deus, de Jesus. E ao olhar para ele, lembro como se fosse hoje. Sabe aqueles filmes de terror que a pessoa parece que é amarela, é esverdeada, parece um vaso chinês todo partido aos bocados? Assim era exatamente ele. E então eu falei de Jesus e disse-lhe que a única maneira de ele ser liberto desses demónios era entregar a vida a Jesus. E ele assim decidiu. Depois, o que sucedeu foi fantástico. Ficou curado quase instantaneamente. Em poucos dias saiu de lá porque já não encontravam vestígios nenhuns de doenças. E isto para dizer que há doenças que não são doenças, são demónios. Jesus falou que um dia estava numa certa igreja, numa sinagoga, estava lá uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Jesus, na Bíblia, você pode ler no Novo Testamento, a Bíblia relata montes de episódios onde demónios eram expulsos. E quando eles eram expulsos, a pessoa que tinha alojado esses demónios gritavam, rebolavam pelo chão, etc. Portanto, estas manifestações são mesmo reais e são atormentadores. Eu conheço muitos médicos, muitos são da igreja, outros não são, e muitas vezes eles perguntam, mas o senhor já algum dia viu milagres? Mas o senhor, às vezes, o senhor acha que a história de demónios, pessoas que ouvem voz, isso é mesmo verdade? E eu, claro que digo sim, né? Então, você que está em direto connosco, se está a passar por isso, não tenha vergonha, não fique para aí a pensar o que é que vão pensar de mim. A gente está a pensar que você precisa de ajuda e estamos aqui para o ajudar. Se você também é uma pessoa que se afastou da igreja, de certeza que isto acontece. É impossível não acontecer porque está escrito na Bíblia. E, portanto, você ao entrar de volta na igreja, ninguém o vai julgar. Vai dar-lhe um abraço e dizer, pá, volta para casa, vamos aqui ajudar-te, porque tu vais vencer, como esta senhora também venceu. Portanto, é um testemunho muito importante, muito importante. Às vezes as pessoas que nunca sentiram estas presenças não fazem a mínima ideia do que é que elas estão a falar. Estou-me a lembrar de outra história que vem a propósito, que era assim. Eu trabalhava numa empresa de engenharia, na África do Sul, e eu tinha uma equipe da qual eu era chefe. Eu calculava pontos, estruturas especiais, e com isso tinha outros engenheiros mais novos e tinha desenhadores. São pessoas que fazem desenhos do betão armado, ferro, enfim, tudo isso. E um deles era português, sendo que estávamos na África do Sul, então às vezes eu falava com ele, como é evidente. Então um dia ele disse assim, Sr. Engenheiro, arranjei uma casa espetacular naquele bairro, um bairro muito chique, por um preço ultra barato. Tem uma coisa, mas como é que você conseguiu isso? Dizem que a casa é assombrada, já várias pessoas foram para lá, fugiram com voz e com mãos brancas, e disse, mas eu não acredito nada disso. E ele foi. E, passado pouco tempo, nem um mês, ele veio falar comigo e já não conseguia dormir, porque via as mesmas coisas e disse, eu vou dar uma palada naquela coisa para que aquilo vai sair. E eu expliquei-lhe, você não pode lutar contra demónios, porque eles são mais fortes que si, você não os vê, e a Bíblia relata de quem já tentou isso e depois vai para o hospital todo arranhado. Não, Sr. Engenheiro, eu cá sou muito forte, eu sou católico, a mim ninguém vira. Bem, ele deixou de vir ao trabalho e ninguém sabia dele. Quando, ao fim de uma semana, se soube, ele foi realmente de urgência para o hospital, todo arranhado, todo partido, quase que ia morrendo. Ou seja, isto é mesmo verdade. Isto não é nenhuma brincadeira. Portanto, para as pessoas que não dizem que não acreditam, não faz diferença nenhuma você dizer que não acredita, porque não é você que sabe, você não é o centro do mundo, você não é Deus para saber tudo. Portanto,
esta é uma coisa muito séria. Se você ouve voz, sente voz, se o seu filho chora à noite e diz que vê isto, aquilo, aquilo outro, vá à Igreja Maná mais perto de si, telefone, está aí o telefone, peça ajuda e vai ver que você vai mudar de vida porque Jesus vai entrar na sua vida. E, portanto, para dizer que este testemunho é realmente mega, mega importante. Vamos então agora ouvir a Manuela Pimentel, que é nada mais, nada menos que a mãe do bispo Gerson. É verdade ou não é? É sim. É? É. E fora do outro filho também toca. Mara. E dos outros todos. Muito bem. E temos aqui a pastora Isabel, que vai ouvir e vamos ouvir o testemunho da Manuela. Sim, Manuela, seja muito bem-vinda. Obrigada. A Manuela já é crente há 30 anos, não é? De onde é que veio? Do Namíbia, Angola. Angola. E como é que foram estes 30 anos de experiências com Deus, que eu sei que tem muitos testemunhos, mas como é que tem sido viver com Deus? Muito bom. Tem sido muito bom. Muito. Deus tem feito grandes coisas na sua vida. Muitas coisas. E quer-nos contar este testemunho que vem hoje especificamente explicar o que é que aconteceu, o sobrenatural de Deus na sua vida. Então, quando eu me casei, eu trabalhava. Mas o meu marido depois não quis que eu continuasse a trabalhar porque não era necessário. Nós vivíamos Isso, numa desculpa, casa boa. aconteceu cá ou lá em Em Angola? Angola. Em Angola. Em Angola. Mas pelas circunstâncias da vida, ele acaba por falecer. E ele que tratava tudo, dos documentos, tudo em casa. Então, depois dele falecer, eu só fiquei com o talão da renda da casa. Então, Com os recibos. sim, eu recebo. Sim. E eu todos os meses eu ia pagar a renda. Mas eu depois pensei, eu disse, poças, aqui há muitos oportunistas, aparece alguém, diz que a casa é minha e tira-me daqui, porque eu não tenho nenhum documento, porque quando o governo deu ordens para que todos os moradores comprassem as casas, não havia fotocópia, não havia máquinas de tirar cópia. E o meu marido deu os papéis originais. Só que os papéis desapareceram. Então, eu fiquei sem nenhum documento. Então, eu fui à habitação, falei lá com o diretor, que eu queria pôr a casa em meu nome. O senhor disse que não podia pôr a casa em meu nome já uma vez que o meu marido tinha tratado dos papéis para a compra da casa. Caso os papéis saíssem, ia ficar a casa com 2 nomes. Então, ele foi a Luanda, procurou pelos documentos e não encontrou. Vocês a casa era alugada e estavam para comprar a casa. A casa era não do é? governo, Antes era alugada, sim. Do esposo falecer. Sim. Então, ele mandou outro funcionário a Luanda, foram lá 2 vezes, não encontraram nenhum documento. Quando eu fui lá, ele disse, olha, dona, tu podes pôr a casa em teu nome. Vai àquele departamento ali. Eu fui, e então disseram que eu tinha que tratar uma declaração que os filhos tinham que assinar. Lá o meu filho Gerson tratou a declaração, todos assinaram, e eu fui, tratei dos documentos para a compra da casa. Quando eu trato os documentos vêm de Luanda para comprar a casa por $14.000. 14 mil dólares, que nessa altura era muito Era dinheiro, muito não é? dinheiro. E para si, Manuela, não tinha E eu não dinheiro. trabalhava. E não trabalhava. Não trabalhava. Então, o que é que eu fiz? Eu disse, não, tenho que me virar. Abri uma relote. Naquela relote eu vendia tudo. Mas, entretanto, também foi... Sempre cumpri com os meus dízimos, com as minhas ofertas, sempre. Nunca deixei de honrar a Deus. Nunca deixou de honrar a Deus? Nunca. Você já era crente, então? Já sim, já era Há crente. 30 E o anos. seu marido? O meu marido foi pastor. Ah, muito bem. Nós éramos pastores do Giraú. E depois? Conte lá. Então, eu paguei uma senhora, tratou-me dos documentos. E quando os documentos vieram para a compra da casa, fui lá e ele disse, olha, tu tens que pagar 10% do valor da casa. E o valor são 14 mil dólares. Eu disse, poças. Então, abri aquele negócio, conforme eu ia vendendo, eu tirava os dízimos e ia pagando a casa. Mas tirava o dízimo do seu negócio? Sim.
e pagava, a casa era para ser paga em 25 anos. No princípio, eu comecei a pagar 2.000 kwanzas, porque o senhor perguntou quanto é que eu podia pagar mensalmente. Eu disse, olha, como eu não trabalho, o negócio tem altos e baixos, eu vou pagar 2.000 kwanzas. E depois, se o negócio prosperar, eu vou aumentando o valor. E então fui aumentando de 2, 4 até 15.000 kwanzas. Paguei até quase 20.000 kwanzas por mês. O negócio ia dando, Sim, porque a Manuela era fiel a Deus. nem mais. Então, eu ia fazendo as minhas contas, porque eu tinha que ficar, pagava nas finanças, dava-me a fatura, eu tirava uma cópia, levava a cópia à habitação e ficava com o original. E eu de vez em quando fazia as minhas contas, para ver quanto é que faltava pagar a casa. E assustava-se sempre. Não, eu via bem, ainda falta um bocadinho, lá é a coisa. Então, as minhas contas, faltava 20.000 kwanzas para pagar. E eu fui à senhora lá da habitação e eu perguntei, dona Fátima, faça as contas dos documentos que tem aí para ver quanto é que falta pagar a casa. Ela olhou para mim, tirou os documentos, fez as contas dela. Ela disse, olha, o governo não te devolve dinheiro. A tua casa já está paga. Eu disse, mas as minhas contas faltam 20.000 kwanzas. Mas eu não falei alto para ela não ouvir. Pois, para não ouvir. Nem ia falar negativo, não é? Estava paga. Ela disse, olha, agora toma este número aqui, vai às finanças, trata esses documentos para pôr a casa em teu nome. Eu disse, glória a Deus. Em menos de 5 anos eu acabei de pagar a casa. Acabou de pagar a casa. Sim. Então, a lei de semear para colher Funciona funcionou sempre. na totalidade. Aliás, desde que eu estou na igreja, Deus nunca me fez passar necessidade. Nunca passou necessidade. Nunca, mas graças sempre a foi Deus. fiel. Sempre fui fiel. Sempre o pôs em Mesmo primeiro lugar. viúva, sem trabalhar, nunca passei fome. Deus é mesmo fiel à sua palavra. graças a Deus. Ah, Deus é muito bom. É verdade. Muito obrigada, Manuela. Nada. Gostei muito do seu testemunho. Aleluia. Sim, senhora, aqui está a mãe de poucos filhos, mas todos são uma mega bênção. Para quem não sabe, o bispo Gerson é o bispo não só de Angola, mas de muitos dos nossos trabalhos aliás, quase todos, em África. E uma mega bênção. Os outros filhos também, e por isso, louvado seja o Senhor por causa disso. Essa história é muito bonita porque, veja bem, a pessoa tem filhos para educar, custa dinheiro. Monta um negócio, Deus abençoa. Começa por uma pequena fasquia, Deus vai abençoando e ela cada vez vai conseguindo dar mais. E quando ela julgava que ainda faltava não sei quanto, Deus fez com que já tivesse paga mais. E como ela diz, nunca lhe faltou nada. Porquê? Porque ela vive desde sempre pelas leis de Deus. Quando se trata de finanças, não é? A Bíblia diz que nós devemos honrar a Ele com dízimos e ofertas. E é isso que faz com que Deus, segundo o profeta Malaquias explicou, faz com que Deus abra as janelas dos céus e derrame sobre nós uma bênção tal que dela advém a maior abastança. E, portanto, mesmo sendo viúva sem emprego, ela prosperou. E toda a família, para a alegria dela, de certeza, né? E nós, os filhos estão todos com Jesus Cristo. E por isso é hora de nós ouvirmos mais uma música de fé. E desta vez qual é? Olha para Jesus. Olha para Jesus. Sim, senhora. Vamos lá então. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Não se esqueça que você pode participar deste programa enviando o seu pedido de oração através dos nossos contatos em rodapé. Pode enviar a sua mensagem, pode nos ligar e com certeza nós teremos todo o gosto em ajudar em qualquer área que você esteja a precisar. Então fique conosco e vamos ouvir de seguida o apóstolo Jorge Tadeu.
Deus é um Deus de livramentos. Como eu disse há pouco, o livramento é estar no meio de um grande problema e aparentemente não há saída. Mas Deus é o Deus do livramento porque Ele é o Deus que abre um caminho onde não há caminho e faz caminhos que não existem. Está a ver? É o caso que aconteceu no Egito. Quando o povo de Israel estava finalmente a sair das garras da escravatura, literalmente escravatura, do faraó, que era um rei, eles iam a pé e chegaram à beira do Mar Vermelho e foi quando o exército do faraó veio atrás deles porque o faraó se arrependeu de os deixar ir. E o exército queria levar o povo de volta para a escravatura. Então, Moisés, que era o líder que Deus levantou os braços para o céu e Deus disse a eles, olha, eu sou o vosso Deus. E Deus abriu o Mar Vermelho. E o povo entrou devagar, porque vinha com mulheres, com crianças, com animais, e foram andando pelo Mar Vermelho aberto. Ou seja, o mar se abriu. E quando, a certa altura, o próprio faraó veio por dentro do mar, atrás do povo de Israel, para tentar apanhá-los e levá-los de volta. O que é que Deus fez? Fez o sobrenatural. Fez com que, para a frente do povo, houvesse luz. E o povo via perfeitamente. Onde havia pedras, não havia, etc. E para trás, Deus pôs trevas. E o exército que vinha a cavalo e carroças de cavalo, etc., não via. Então andava não só devagar, mas partiam-se as rodas e caíam, etc., etc. Quando o povo acabou de sair do Mar Vermelho, Deus disse ao Moisés, estenda a mão que eu vou fechar o mar. E assim ele fez. Agora ele estendeu a vara para o mar, o povo de Deus já tinha passado o Mar Vermelho, mas o exército ainda lá estava dentro. E o que aconteceu? Deus fechou o Mar Vermelho. E os cavalos, cavaleiros, o exército mau daquele faraó morreram afogados. Aí o povo, claro, viu a mão poderosa de Deus. Um milagre enorme. É disto que nós estamos a falar. É o Deus de grandes milagres e de maravilhas. E esse Deus é o mesmo hoje como antigamente. E, portanto, se você está numa situação algo semelhante em que está numa espécie de escravatura, pode ser escravatura de várias ordens, pode ser escravo de uma doença que não há maneira de sair, nem tem solução possível. Quem sabe até custa muito dinheiro todos os meses com cortisona e sei lá que mais. Pode ser na área financeira. Você ficou devedor, não está a conseguir pagar, tem uma renda, portanto, o empréstimo que cada vez está mais penalizado, você não sabe como sair, você está amarrado, você está preso, você é um escravo do dinheiro. Pode ser até um empresário que, no meio desta coisa toda que está a acontecer, vai de mal a pior, quando você saiu da Covid-19, pensou agora é que vai dar e cada vez está pior, e por isso você sente, eu estou preso, eu estou amarrado, eu sou um escravo desta situação toda. Então esta mensagem é para si, é uma mensagem de coragem, porque Deus existe mesmo. Esse Deus que tirou o povo da escravatura é o mesmo Deus que vai abrir um caminho para si. Agora, esta história é muito importante e é bom a gente entendê-la. O povo de Deus, muito antes disto acontecer, estava num terreno, numa terra, onde não havia grande fartura, até houve fome. E Deus levantou José do Egito, que era o filho de um grande homem de Deus, para o levar para o Egito.
E lá no Egito, ele sofreu muitos problemas, fizeram-lhe mal, etc, etc, foi para a prisão. Mas Deus era com ele, só isso era um grande livramento. E depois Deus usou-se de José para livrar o Egito de uma fome terrível e depois usou-se de José para ajudar o povo israelita. E ele foi nomeado para o primeiro-ministro do Egito. O Egito era o maior império naquela altura, era absolutamente um monstro. E ele tinha a faca e o queijo da mão e tudo foi mega abençoado por Deus. E o povo de Deus, quando começou a vir para o Egito, servia a Deus, andava pelos caminhos de Deus e por isso eles também foram muitíssimo abençoados, ficaram muito ricos, muito prósperos, a vida corria muito bem. Mas, e aqui é importante a gente ouvir com atenção, à medida que os anos iam passando, este povo de Deus que ao entrar, ainda durante bastante tempo, andava nos caminhos de Deus e não adotava os usos e costumes dos povos pagãos, começou a dar ouvidos aqui, acolá e tal, e ia se afastando de Deus porque já não é bom, já não é preciso, Deus é bom, Deus me compreende, não tenho tempo, essas desculpas todas. E, gradualmente, o povo foi pagando o preço, foi deixando de ser próspero e foi ficando mais pobre até que ficou literalmente escravo. Sabe, no outro dia estava a falar com o bispo que dizia assim, há uma experiência feita com sapos. Se você aquecer uma panela, puser água a ferver, ou bem quente, e puser um sapo lá dentro, claro que ele salta, se dermos a chance, ele salta e sai. Mas se você puser o sapo, antes de aquecer a água, e for aquecendo a água devagarinho, o sapo vai se adaptando. Até que quando ele der conta, está cozido. Sabe que fizeram essa experiência? E porquê é que dá vontade de rir, mas ao mesmo tempo é mesmo verdade? Porque é isso que acontece às pessoas. As pessoas, se você está em direto comigo, pensar bem, como é que era a sua vida há 10 anos? Você que não tem Deus, ou mesmo há 5 anos, e agora cada vez está pior. Você é o sapo que está em lume brando. E o governo diz que agora é que vai ser, mas cada vez está mais difícil. E as pessoas acreditam nas mentiras que se ouvem aí, mas cada vez têm menos poder de compra. A comida é mais cara, a gasolina é mais cara, tudo é mais caro. E já há muita gente a passar fome. Está a ver? Ou seja, o sapo não sai porque está a habituar-se à temperatura da água quente. O que eu quero dizer com isto é o seguinte. Às vezes, não é tão fácil assim a gente permanecer fiel a Deus. Porque estamos sujeitos aos usos e costumes de pessoas que não querem nada com Deus. E a gente acha, pronto, também porque é que eu me vou ofender? Pronto, o meu filho está na escola e agora anda lá com essa coisa de não sei o quê, não sei o que mais, mas pronto e tal. E a pessoa vai, gradualmente, levando ele e a família para fora dos caminhos de Deus. Foi o que aconteceu ao povo israelita. Até que ao fim de X anos, eles perderam o status de serem mesmo ricos, morarem nos melhores sítios, tiveram que vender tudo devagarinho, até que ficaram escravos, viviam mesmo mal, passavam mesmo fome. Então, lembraram-se de Deus. E isto é uma história importante, porque às vezes é assim que as pessoas se lembram de Deus. Espera lá, deve haver um Deus. Ou então a pessoa vai procurar a solução noutros caminhos que não é de Deus. O caminho da bruxaria, da bruxa não sei das quantas, do vidente, e a vida então ainda fica pior, porque ele, sem querer ou sem saber, entrou na boca do diabo. E até que alguém finalmente lhe fala de Jesus e ele vem à igreja, e então sim, a vida começa a mudar. Bem, naquele tempo, o povo estava desesperado, começaram a clamar para Deus, oh Deus, a nossa vida assim, e Deus ouve sempre. O
que é que Deus fez? O que sempre Ele faz. Levanta uma pessoa, que é, sem entrar em grandes detalhes, que é uma história lindíssima, mas comprida, levanta o Moisés, que quando ele nasceu, o faraó queria matar os homens e os bebés machos dos israelitas para acabar com a riqueza deles, para os israelitas ficar com a riqueza dos judeus. Então alguém viu aquele bebé a chorar num cesto no rio e levou para a irmã do faraó. A irmã do faraó fingiu de conta que era o bebé dele, e o faraó foi educado no palácio, pensando que era filho da nobreza. E foi educado para ser o próximo faraó ou rei. Toda a gente gostava dele, tinha sabedoria, era simpático, era bonito, etc. E, a certa altura, ele veio a saber que a linhagem dele não era aquela, mas que ele era filho de escravos. E isso parecia muito mal à sociedade dos escravos, era uma coisa assim horrorosa. Está a ver? Porque as pessoas são sempre tribais, fazem sempre diferença de raças, são racistas. Nós portugueses não somos racistas, mas eu ouço as pessoas falarem de maneira racista quando eles falam dos povos da Índia, da África e os ciganos. Mas eu não sou racista, mas são. Então, quando como é que se diz o Moisés soube da sua linhagem e que era uma linhagem de Deus, ele fez uma opção incrível. Ele escolheu Deus e não a linhagem de ser o próximo faraó, o manda-chuva. E claro, foi atormentado, foi expulso, etc. E depois Deus apareceu-lhe e mandou de volta para ir falar com o faraó, que ele conhecia, era como se fosse o pai dele, e dizer: deixa o meu povo ir servir a Deus. O faraó riu-se. Eu sou o dono disto tudo, tenho a minha religião, os meus padres, e tu aqui, pá, vens com essa conversa. E Deus fez a primeira praga. Disse ao faraó que aqui ia acontecer e aconteceu. Até que à terceira praga, os próprios dirigentes diretos do faraó disseram: é melhor pararmos com isto, deixa lá o povo ir, porque eles têm mesmo um Deus. Mas o faraó era orgulhoso e não permitiu. Até que chegou à 10ª praga e arrasou com eles. Porque quem não estivesse em casa naquela noite específica com o sangue do Cordeiro crucificado para tipificar a morte de Jesus Cristo, essa casa que não tivesse isso era visitada por um anjo da morte que lhe levaria o filho pródigo. Então, nessa noite foi uma gritaria, um choro terrível em todo o Egito. Porque só nas casas dos judeus é que havia salvação. Não só os judeus estavam nas suas próprias casas, mas até pessoas do mundo que acreditavam em Deus estavam naquelas casas. O faraó sentiu-se completamente de arrastos, perdeu o filho, invocou os deuses todos e o SOS, o 112 e as ambulâncias, mas não havia hipótese. Então ele deixou o povo ir. Só que alguém lhe disse: então tu, faraó, o dono disto tudo, pá, deixas que os teus escravos vão embora. E como é que é? E então ele, outra vez, o orgulho foi tentar buscar o povo de Deus para a escravatura. Só que desta vez o povo já estava nas mãos de Deus. E por isso, entramos no capítulo no Mar Vermelho, Deus abriu um caminho onde não havia caminho e depois o povo conseguiu vencer. Esta história é muito importante por muitos capítulos. Porque se você anda afastado de Deus, você pode entrar no caminho da escravatura. Se você se afastou, a mesma coisa. Só Deus é que é capaz de abrir o Mar Vermelho na sua vida. E por isso, agora mesmo, sem mais delongas, vamos orar.
Eu vou pedir que ponham a placa do altar de oração, porque esta é a hora de você dizer assim: eu preciso de Deus, eu preciso do milagre, eu preciso que Deus abra o mar vermelho na minha vida. Vamos lá então. Eu vou orar por vocês todos que telefonaram, que escreveram, pediram ajuda. Mas também eu sei que há de haver muita gente que não telefonou, nem pediu, nem escreveu, mas está a identificar-se com esta história e diz: eu estou amarrado, eu sou um prisioneiro, ou de uma doença, ou de uma finança, seja o que for. Ora por mim, homem de Deus. Então, estenda a sua mão. E, se possível, toque até no ecrã. E faça esta oração em conjunto com a audiência que está aqui no estúdio comigo. Digam todos assim comigo: ó Deus, eu acredito que só Tu és Deus e que enviaste Jesus não só para me salvar, mas para me libertar. Senhor, eu preciso de um grande livramento. A minha situação é insuportável. Eu estou escravo desta ou daquela situação. Senhor, me liberta hoje. Ajuda-me. Abre um caminho onde não há caminho. E eu te prometo, te seguirei. Agora sou eu que vou orar. Satanás, eu quebro o poder que estiver operando na vida destas pessoas. Destruo todas as armadilhas. Rasgo os pactos de bruxaria e feitiçaria que estiverem em operação. Ordena toda a enfermidade que seque para a raiz. Amém. E agora, Senhor Jesus, eu sei que Tu és um Deus que não falhas. És um Deus de amor, que amas essas pessoas. E por isso, desde já, eu Te agradeço por todas essas pessoas vão ser salvas, vão ser libertas, vão ser curadas, vão ser uma geração nova. Amém e amém. E agora, para terminar, o que é que você deve fazer? Segura na mão de Deus e anda. Anda com Deus. Vem à igreja mandar mais perto de si e tudo vai mudar para o melhor. Vamos lá ouvir esta música. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na... E assim chegamos ao fim do programa Esta é a Hora. Nós agradecemos a sua companhia e te esperamos no próximo programa. Tchau, tchau.